Bom, meus queridos, o pastor tem feito uma escala e me colocado nos quartos domingos. E hoje coincidiu também com o encontro, e eles estão todos lá, né? O pastor está usando um livro com vários assuntos, compilado pelo Michael Horton, que é um teólogo que ele vem usando para as aulas aqui da escola dominical. E hoje é o 3º capítulo desse livro. Os outros 2, eles já trabalharam, tanto o reverendo Antoniel quanto o reverendo Jonas. E hoje nós vamos para a 3ª aula. E o tema da nossa aula é: o que é fé? O assunto é fé. É o que nós vamos trabalhar aqui com vocês. Eu não sei se eu estou perto, se eu estou longe. Deixa eu ficar mais pertinho um pouquinho. E o microfone mais perto, porque estou sem voz. Hoje nós vivemos a banalização da fé. Vocês já ouviram essa frase? Com fé eu chego lá. Com fé eu vou comprar uma casa. Eu tenho fé que eu vou trocar de carro. Eu tenho fé. Hoje as pessoas banalizam fé. Que fé é essa? Ontem teve uma marcha para Jesus no Rio de Janeiro. E eu vi num repórter uma entrevista com uma pessoa que estava lá no povo, toda animada. E ele disse assim: não importa a sua religião, nem se você tem ou não tem religião. O importante é você estar aqui e falar de Jesus. Eu falei: mas como? Como é que é isso? Não é? Eu também perguntei para alguém: você tem fé em quem? Quando ela está preocupada que ela tem que trocar de casa. Eu pergunto: mas você tem fé em quem? Eu tenho fé. Eu acredito que eu vou conseguir. Não sabe nem quem fé em quem. Então, vejam bem, a fé hoje em dia está uma coisa banalizada. As pessoas não sabem bem o que é isso. Durante séculos, esse tema fé já alcançou muitos debates, muitos. Livros foram escritos, inclusive esse que o reverendo Antoniel adotou para a aula aqui, está falando do debate de 2 teólogos aí, da atualidade, com ideias diferentes sobre santificação, consagração, sobre conversão, divergências, né? Os próprios teólogos da atualidade ficam discutindo essas coisas. Mas o que importa aqui, para nós, é o que a Bíblia fala. É o que diz as Escrituras sobre fé. Nós sabemos o que é conversão. Quando é que a pessoa se converte? É o ato de Deus, não dela, de Deus, pelo qual Ele faz com que o pecador, pela sua graça, pela graça dEle, se volte para Ele com fé e arrependimento. Isso é conversão. Então, conversão é mudança de vida, pelo chamado de Deus. Não é iniciativa minha. Se depender de mim, eu nunca vou me converter. Mas a conversão é obra de Deus na minha vida. E isso por instrumentalidade do Espírito Santo. A última oração aqui que o Arnold fez, ele deixou muito claro isso. É obra do Espírito Santo na minha vida. Então, a pessoa convertida saberá que a sua conversão é obra realizada por Deus, então ele terá certeza da sua fé. Eu me converto, e por instrumentalidade de Deus, pela graça dEle, eu tenho fé. Quer dizer, eu acredito. Realmente, o que é conversão, o que é mudar de vida. Nós temos vários exemplos na Bíblia. E eu gosto muito do exemplo de Zaqueu. Zaqueu era um corrupto.
Zaqueu era cobrador de impostos. Ele era rico. Ele roubava das pessoas. Nada diferente do que a gente vê por aí hoje. Ele, como a gente costuma dizer, desculpe a gíria, era um cara de pau. Ele chegava para a pessoa, você tem que me pagar tanto. Se você me pagar tanto, já viu. Ele extorquia das pessoas os impostos. E retinha para ele parte desses impostos. Então, ele era uma pessoa sem nenhum escrúpulo, era uma pessoa da vida que ganhava dinheiro. E aí ele ficou sabendo, de um tal Jesus que ia passar lá onde ele estava. Então, nós sabemos a história muito bem. Ele subiu onde? Numa árvore. O que ele queria? Ver Jesus. Só ver. Quero ver, estou curioso para ver quem é. Só que essa subida na árvore já foi um chamado de Deus. Então, Zaqueu recebeu ali uma voz que falou com ele. Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou na sua casa. Zaqueu, desce daí, porque eu vou comer na sua casa. Eu vou ser hospedado na sua casa. Imagine, ele devia ter uma casa bonita. Eu acho que ele era rico. Bom, então vamos lá, Senhor. E Jesus foi com ele. E ali naquela casa, a gente não sabe o que foi que Jesus conversou com aquele homem. Mas naquela casa, Zaqueu se converteu. Ele se converteu e a partir dessa conversão, ele se encheu de fé e acreditou em tudo que Jesus falou para ele, com certeza. Então ele se arrependeu de tudo que ele tinha feito. E ele disse, Senhor, eu vou devolver tudo que eu roubei. Minha vida agora vai ser outra. Essa história de Zaqueu é um exemplo muito claro do que a conversão faz na vida de uma pessoa. A pessoa muda. E ela muda e ela passa a ter fé, a acreditar. Acreditar em quê? Vejam Paulo, por exemplo. Inimigo dos cristãos. E naquele encontro que ele teve com Jesus, Paulo mudou até de nome. De Saulo passou a ser Paulo. E nós conhecemos quem foi esse Paulo, o apóstolo Paulo. Nós temos o exemplo de Marta. A convicção que Marta tinha da salvação. E tem um texto aí, João 11. É o primeiro texto que eu passei para você. João 11. É assim, Lázaro morreu. Marta foi ao encontro de Jesus, para contar para Jesus, Senhor, ele morreu. E agora, o que eu faço? Como é que vamos agir? Vamos ver a conversa que Marta teve com Jesus. João 11, 25 a 27. Pronto? Aí. Estava enfermo. O 25. Tá bom. Eu já contei que Lázaro estava morto. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê isso, Marta? Você acredita nisso? E o que ela respondeu? Sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Aqui está a confissão de uma mulher que acreditava em Jesus. Então, nós vamos pensar o seguinte, na Bíblia nós temos fé e crer, que é a mesma coisa praticamente, Mas, então, quero que vocês entendam que a fé é parte da conversão e está ligada àquele ato de justificação. Quando eu aceito o Senhor Jesus Cristo, que eu me converto, Ele começa a fazer parte da minha vida, eu sou justificada. Eu sou justificada. Quer dizer, o justo juiz me julgou e me perdoou. Então, não há justiça senão pela fé. Para ter justiça, tem que ter fé. Eu tenho que acreditar. Romanos 3, 22 e 25.
Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Deus perdoou. Ele julgou a minha vida e me perdoou e encheu meu coração de fé. Fé é dom de Deus. É presente de Deus na nossa vida. Por isso que a fé do mundo, que as pessoas falam, não tem nada a ver com a fé daquele que crê. Romanos 5, 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. É isso. Justificados mediante a graça de Deus, nós temos fé. Então, vamos ver que fé e o verbo crer. Ora aparece um, ora aparece outro. No Antigo Testamento, apenas no lugar do Velho Testamento, nós temos a palavrinha fé. Está em Abacuque 4:2. É uma frase muito conhecida, Abacuque 4:2. Nós sabemos o que aconteceu com Abacuque. Vamos tentar lembrar. Achou aí Abacuque? Ela está procurando Abacuque. Achou. Hoje nós estamos com uma colaboração de um adolescente, está nos ajudando muito ali, né? A Duda. Porque também nós, não é Hebreus, é Abacuque, é HC. Desculpe, se eu botei B aí, eu errei. É HC, é a abreviatura. Abacuque tem 2:4. É 2:4, Abacuque 2:4. Vamos lá. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Vamos ler essa última frase? O justo viverá pela sua fé. É o único lugar no Antigo Testamento que fala isso, que tem essa palavrinha fé. E ela se refere a alguma coisa na vida do Abacuque que Abacuque, assim, ele estava desesperado com o pecado do povo. Ninguém queria saber de Deus. O pecado andava tropeçando pelas praças. Os juízes, as autoridades não queriam nem saber. Era pecado para todo lado. Aí Abacuque diz, até quando, Senhor? Até quando isso vai acontecer? E ele sozinho, olhando todo o pecado do povo, afastado, indo para a idolatria, se esquecendo de adorar a Deus. Aí Deus falou para Abacuque que ia mandar um castigo. Que ele iria mandar os caldeus, os da Babilônia, para destruir o povo dele. E levar cativo. Aí Abacuque levou um susto. Senhor, eu quero que o Senhor faça alguma coisa, mas tem que ser logo a Babilônia, com tudo que eles são terríveis. Eles vão vir aqui destruir tudo. E vão levar cativo o povo. E Abacuque não aceitava isso, assim de pronto. Então, o que Abacuque fez? Ele foi orar e vigiar. A Bíblia diz que ele subiu na torre de vigia. É uma forma de explicar que ele foi orar. E aí Deus falou com ele, Abacuque, o justo viverá pela sua fé. Creia, Abacuque. E aí Deus disse para ele o que vai fazer. Abacuque, haverá um tempo, haverá uma época
em que a terra se encherá da glória e do conhecimento de Deus, como as águas do mar. Haverá um tempo, Abacuque, que tudo isso vai acabar, porque a minha glória vai vencer. E Deus estava se referindo ao futuro, ao que viria a acontecer. E por isso que ele disse para Abacuque: viva pela fé, Abacuque. E Abacuque creu e fez uma oração muito bonita. Se você nunca leu Abacuque, vai ler. A oração que Abacuque fez. Uma oração reconhecendo que ainda que tudo se acabasse, a minha alma louva e engrandece ao Senhor, porque Ele fez os meus pés como da corça e me fez andar altaneiramente. Ele creu nessa expressão justo. E foi essa mesma frase que fez Lutero mudar de vida. Lutero era um padre. Lutero era sincero. Ele levava tudo ao pé da letra do que a igreja dizia. E Lutero foi para a Itália. E ele foi fazer uma penitência, subiu umas escadas, lá de um templo famoso, lá que agora me fugiu o nome. E subindo aquelas escadas de joelho, ele lembrou dessa frase: o justo viverá pela fé. Ele falou: o que eu estou fazendo aqui? Deus quer que eu tenha fé, não quer que eu fique ajoelhado fazendo penitência aqui, não. Que eu fique pagando promessa. Não é isso que Deus quer de mim. Deus quer a minha fé. E ele voltou e mudou tudo. Mudou a história da igreja. Por causa daquela frase: o justo viverá pela fé. E Paulo cita isso no Romanos capítulo 1. Ele cita isso, a mesma frase aos Gálatas. E o livro de Hebreus também cita isso no 11:6. Essa mesma frase. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que... Não é esse texto, não. Espera um pouquinho. Esse vem depois. Espera um pouquinho. Eu estou perdido. Porque... Gente, só vou dizer uma coisa para vocês aqui. Vocês não têm ideia de quantas vezes na Bíblia tem a palavrinha fé no Novo Testamento. Centenas de vezes. E o crer, idem. São muitos textos, um mais bonito que o outro. Eu tentei selecionar alguns aqui para a nossa aula, para não ficar lendo muito, né? Mas são muitos textos de fé, muitos. Né? Engraçado que o Velho Testamento só tem um versículo falando de fé, que é esse que a gente viu lá de Abacuque. Abacuque 2:4. Mas quando o livro de Hebreus fala dos heróis da fé, no capítulo 11 de Hebreus, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Moisés, pela fé... E ele vai... Não precisou falar lá no Velho Testamento a palavrinha fé. Se existe um homem que teve fé, foi Abraão. Abraão teve fé mesmo. Ele viveu pela fé. Abraão, sai da tua casa. Deixa tudo que você tem e vai andar. Eu vou pedir para os diáconos me trazerem uma aguinha aqui para mim. Porque eu estou sentindo que eu vou... eles sempre deixam aqui, mas hoje não deixaram. Está lá, está onde? Está em algum lugar aí, eu não sei. É melhor pegar o copo lá. Vai lá, obrigado, Laurita. O bebedouro dali, não sei o que aconteceu, acho que levaram para o encontro. Não. Cadeira para sentar? Não. Eu nasci de pé. 49 anos dando aula, é em pé. Não sei sentar, não. Esses heróis da fé que Hebreus, lá no capítulo 11, cita, e o capítulo é muito comprido, destaca sempre Abraão. Ele creu, ele saiu da sua terra, ele saiu da sua parentela, ele foi andando como nômade, carregando tudo que ele tinha. Ele foi ficando velho, as coisas não aconteciam, mas ele não perdeu a fé. Um dia ele estava tão desolado,
Obrigada. Ele estava tão desolado, estou ficando velho, e essa promessa? Eu não tenho um filho. Minha mulher nunca engravida. O que está acontecendo? Como é que vai acontecer de alguma coisa da minha vida? Então Deus falou com ele. Abraão, sai aí da tua tenda, Abraão. Vem aqui fora. Vem aqui. Olha para o céu. E faz o quê? Conte as estrelas. Você pode contar as estrelas, Abraão? Não, Senhor, pois assim será a sua descendência. E o que é mais bonito lá no capítulo 15 de Gênesis é que Abraão creu. Aí ele foi imputado como justo, porque ele creu. E a vida dele foi de crer mesmo em Deus. E aí a gente vê que muitos personagens do Velho Testamento foram cheios de fé. Deem o nome de um para mim. O que vocês lembram? Um profeta, sei lá. A Bíblia fala que eles eram cheios de fé. Entendeu? Eles, assim, por exemplo, Daniel. Daniel foi alguém que creu. Neemias, alguém de fé. Então a gente vê a história desses homens, fé. Joquebede. Os três na fornalha. Exatamente. Então são vários exemplos de pessoas. Não precisa ter a palavrinha fé para a gente saber que eles tinham fé. Uma vida de fé. Joquebede salvou aquele bebezinho que era bonitinho, gordinho. Salvou aquele bebê, porque ela não queria que ele morresse, porque era a ordem do faraó matar. Imagina que vai matar o meu filho. Então, comunada lá com as parteiras, salvou o Moisésinho. Salvou aquele bebê, que depois que foi chamar Moisés. Pela fé ela fez aquilo. E o livro de Hebreus, no capítulo 11, fala isso. Que pela fé os pais de Moisés o salvaram. E diz que o bebê era bonito, era robusto. Pela fé. Só para dizer para vocês que não precisa estar escrito a palavrinha fé para a gente saber. Não é? Agora, no Novo Testamento, nós temos mais de 100 vezes só o verbo crer e muito mais de 100 vezes a palavrinha fé. A fé é dom de Deus. Será que eu tinha que dar algum exemplo do Velho Testamento, do Novo Testamento? Porque veja o que Jesus fazia. Ele curava uma pessoa, o que ele dizia? A tua fé te salvou. Vai. Várias vezes. A tua fé te salvou. Ele fez aquela mulher que queria, pelo menos, tocar no vestido de Jesus, na roupa dele, no meio da multidão. Quem me tocou? Porque daquela mulher saiu fé. E do corpo de Jesus saiu poder. E ele curou aquela mulher pela fé. Nós temos muitos exemplos disso na Bíblia, falando do que realmente é fé. Então, veja bem, nós temos certeza que é Cristo que nos salva e faz isso por meio da sua graça, por meio da fé. A verdadeira fé tem sede primeiro no coração e suas raízes numa vida regenerada, numa vida diferente. Há um texto que eu quero ler, ele é comprido, mas nós vamos ler Efésios 1, de 1 a 14. Deixa eu tirar essa Bíblia daqui. O texto é bem comprido. Paulo escrevendo à igreja de Éfeso. Isso aqui, o livro de Éfeso, é o melhor compêndio de teologia que você pode achar depois de Romanos. Está bem claro aqui tudo que Deus é. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Cristo, Jesus Cristo.
Bendito, agora ele começa a falar aqui muito bonito. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ponto final. Nesse texto, Paulo ensina sobre a soberania de Deus em salvar graciosamente os eleitos. Ele escreveu o seguinte, resumindo: Ele nos escolheu, Ele nos predestinou, Ele garantiu a nossa adoção, Ele nos concedeu graça, Ele nos redimiu, derramou a riqueza da sua graça sobre nós, desvendou-nos a sua vontade, adquiriu para nós uma herança, garantiu que o glorificaríamos, nos salvou e nos selou com o Espírito Santo. E resumindo, Ele nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Tudo isso foi obra da sua graça soberana. Não por causa de qualquer bem que há em nós, mas apenas segundo a sua vontade. Então, ele colocou em nós a fé. A fé é a continuação do Efésios 2. E Efésios 2, vai no versículo 1, de 1 a 10, vai nos falar isso. Ele vos deu vida, estando vós mortos, é a continuação de tudo que ele vinha falando. Nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, está falando do futuro, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Agora vem, vamos ler todos juntos? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. É isso que diz a palavra de Deus. E aí eu fico pensando o seguinte: Deus preparou tudo, tudo Ele, nada eu. Nada eu. Aqui tem uma doutrina muito séria, que eu não escolho ser salva, ter fé. É Deus que fez isso na minha vida. Eu sou incapaz de chegar nesse ponto. Mas Deus, pela sua graça e misericórdia, por seu Espírito que atua em nós. Jesus disse, eu vou.
Mas eu vou deixar com vocês o Consolador. Vocês não vão ficar órfãos, vocês não vão ficar só. Aí eu fico pensando que a nossa doutrina, que é bíblica, diz assim: só a fé, só a graça, só Cristo, só as Escrituras, só a glória a Deus. São as 5 solas famosas que a gente tem que acreditar. É só Jesus Cristo, só a graça, só a fé, só as Escrituras, só a Deus glória. Então, o que é fé? Fé é confiança, fé é esperança, fé é convicção, fé é crer. É crer, é receber o testemunho de Deus, é a convicção interior de que o que Deus diz a nós no Evangelho é verdade, é verdadeiro, é crer que o conteúdo da sua palavra é a verdade. E o objeto da fé é o próprio Cristo. Eu amo a Cristo, eu sigo a Cristo, porque Ele é o Senhor da minha vida. Ele não é só o Salvador, Ele é o Senhor da minha vida. E a minha fé leva a isso. Não é só um credo, só uma promessa, não. A fé envolve um compromisso pessoal com Jesus Cristo. 2 Coríntios 5,15. Eu dei uma lista grande lá, vai ser eu pulo alguns aqui, né? 2 Coríntios 5,15. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu vivo para quem? Para Jesus. Quem é que morreu na cruz? Jesus. Quem é que ressuscitou? Jesus. Quem é que prometeu que um dia eu vou estar com Ele na vida, no céu? Jesus. É Ele o motivo do meu louvor. É Ele o motivo da minha adoração. É Ele o motivo da minha fé. Não é em nada mais. Infelizmente, nós vemos as pessoas tendo fé em santos, mais do que em Deus, mais do que em Jesus. Eu tenho uma amiga muito preciosa, é minha amiga e irmã. E ela não é evangélica. E eu tenho dito para ela assim: quem foi que morreu na cruz por você? Quem foi que morreu na cruz por você? Não foi Maria, foi Jesus. Ele que morreu por você. Um dia você vai entender isso. Mas é difícil, né? Porque a tradição, as coisas, fazem parte da vida das pessoas. Não é o fato de você fazer caminhada até a Aparecida do Norte que faz você ter fé em Deus. Eu não sei como é que as pessoas podem dizer assim: eu creio em Jesus Cristo. Ele morreu por mim. Ele é o Filho de Deus. E é Ele que eu tenho que depositar toda a minha confiança, a minha fé. João 14, 23, é o que Jesus disse. João 14, 23. Respondeu Jesus a alguém que estava conversando com ele, os discípulos: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viveremos para Ele, e faremos nele morada. É lá João 14, quando ele fala que Ele é o caminho. Ele não é um dos caminhos, Ele é o caminho, a verdade e a vida. É Ele. É esse capítulo 14 de João que ele está falando isso. Não é? Crentes verdadeiros podem tropeçar e cair na fé. Você acredita nisso? Sim. Mas perseverarão na fé. A confissão de fé que nós temos para seguir dentro da nossa igreja, a confissão de fé de Westminster, que foi um encontro que teve de líderes religiosos lá no século XVI, e eles se reuniram e formaram a confissão de fé. No que é que a gente crê? E a confissão de fé está dizendo isso, que nós podemos ter fé fraca ou fé forte, mas nós não perdemos a fé.
Porque nós não perdemos a salvação. Uma vez salvos, nós não perdemos a salvação. Agora a gente pode fraquejar na fé. A gente pode ter fé mais fraca e outro vai ter uma fé mais forte. Aí eu fico pensando assim, né? Estevão era um homem, diz o livro de Atos, que ele era cheio de fé. Se Estevão fosse fraco na fé, ele ia enrolar aquelas autoridades lá e não seria apedrejado. Ah, tá bom, eu estou caindo fora, vocês não querem que eu aceite? Tá bom, eu vou mudar de vida. Não. Estevão, cheio de fé, pregou o evangelho ali, antes de vir a primeira pedrada na cabeça dele. Porque ele era cheio de fé. Agora, os crentes verdadeiros, como eu disse, podem tropeçar, mas tem um escape. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação que não fosse humana. Vamos ler todos juntos? Mas Deus é fiel e não permitirá que sejas tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Não veio sobre vós tentação que não fosse humana, porque você é fraco na fé, você fraqueja. Mas Deus vai te sustentar, Deus não vai te abandonar. O filho pródigo é um exemplo disso. Ele foi resgatado, ele não perdeu a salvação. Agora, aqueles que se afastam completamente do Senhor, mostram que nunca foram verdadeiramente convertidos. Os que se afastam. Porque a verdadeira conversão me faz ficar aos pés de Jesus. Mesmo que eu tenha uma fé mais fraca, mesmo que eu duvide, mesmo que eu caia em pecado, eu não perco a minha salvação. Mas eu tenho que me redimir, eu tenho que me arrepender, eu tenho que voltar para Deus. E não é isso que Ele quer. Ele quer que nós sejamos sempre firmes e fiéis na fé. É inconcebível que uma pessoa receba essa fé em Cristo, esse dom que Cristo dá de presente, e continue a viver alegremente no pecado. Não dá para entender isso. Muitos crentes se sentem mais em casa, no shopping, do que na igreja. Por que muitos vivem assim? É muito mais legal ir para o shopping do que ir para a igreja. É muito mais legal, assim, fazer outra coisa. Eu sei cada escola, cada caso cabeludo, que eu não vou contar para vocês. E casos de pessoas que viveram exatamente isso. No domingo uma coisa, durante a semana outra. Então, onde você for, a sua fé vai com você. Você não deixa ela em casa. Ela está com você. E você tem que viver essa fé, cada coisa que você fizer na sua vida. Você vai errar, você vai pecar, mas você vai ver, eu errei. Por isso a gente pede perdão. Perdoe, Senhor, as nossas dívidas. É a oração que Jesus ensinou, porque Ele sabe que nós vamos errar. Mas nós temos que buscar uma vida de piedade para que isso não aconteça. E isso só acontece em cumprir a palavra de Deus. Então, fé é cumprir a palavra de Deus, é acreditar nela, é confiar. E eu digo mais que fé é esperança. Por quê? Porque eu creio no dia de amanhã. Eu creio que vai acontecer comigo. Eu creio que quando eu morrer, eu vou estar com o Senhor. Então, o fato de eu crer nessas coisas e não duvidar disso, enche a minha vida de fé. E aí pode vir o que for. Pode acontecer o que for. A minha fé está comigo. Porque é dom de Deus. Ele deu isso para mim. Agora vamos ver Abacuque. Agora é Hebreus, está certo? Estou com Abacuque na cabeça. Hebreus 11, versículo 1.
Porque o escritor aos Hebreus, que a gente não sabe quem é o escritor aos Hebreus, pode ser Paulo, pode ser Lucas, a gente não sabe, né? Ele escreve o seguinte: ora, a fé é certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Essa é a definição melhor de fé. O que é fé? É a certeza de coisas que se esperam, é o futuro, o que eu espero, eu não tenho dúvida. É convicção de fatos que não se veem. Quem aqui estava lá em Jerusalém, quando Jesus andou no jumentinho para ir para o templo? Quem estava lá? Nenhum de nós. Quem estava lá quando aquela mulher samaritana, que mudou de vida, voltou e contou para todo mundo que o homem que tinha feito a vida dela mudar? Nós não estávamos lá. Quem estava lá quando Jesus estava na cruz? Nós não estávamos lá. Mas nós cremos que o que a Bíblia fala é verdade. Que realmente aquilo tudo que aconteceu faz parte da minha vida. Eu não duvido. Ou eu creio na palavra, ou eu não creio. Então a fé... Pode deixar esse versículo aí, por favor? A fé é certeza de coisas que se esperam. É uma convicção concreta. É a confiança presente de uma realidade futura. Não é a fé de todo dia, banalizada. Voltando lá no começo, quando eu fiz a introdução. Nós bebemos água da torneira, acreditando que isso é seguro. Nós dirigimos o nosso carro confiando que os freios não vão falhar. Nós vamos para uma cirurgia confiando no bisturi do médico. Ou na broca do dentista. Né, Júlio? Já sentei não sei quantas vezes na sua cadeira lá. A gente confia. Isso é a nossa confiança do dia a dia das coisas. Né? Mas nós submetemos pela fé nas coisas corriqueiras da vida. Mas essa não é a fé de Hebreus 11, 1. A água pode estar suja e me contaminar. Os freios podem falhar. O médico pode errar no seu diagnóstico. E daí? E daí? Eu perdi aqui. Onde é que eu estou no meu papelzinho aqui, crianças? Não, já achei. Mas nós temos vida, cremos em algo mais real, em alguém mais confiável do que qualquer outra coisa. As pessoas falham, Deus não. As circunstâncias mudam, Deus nunca muda. A fé que Hebreus fala aí é uma segurança sólida, inabalável, que é contrária à natureza humana. A implicação clara é que a fé é dom de Deus, ponto final. Se fosse uma mera decisão minha, ela não teria garantia nenhuma. Se crer fosse apenas uma função da minha mente, a fé não seria uma base de confiança. A fé é convicção de fatos que não se veem. É crer que Deus existe. É crer e obedecer a sua palavra. Sem fé, como é que é? Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Sem fé, agora sim, pode pôr o 6 aí. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Nós temos que agradar o nosso Senhor, e nós agradamos Ele com fé. Interessante agora pensar no seguinte: fé e obras. Eu preciso fazer obras para ter fé? Vamos voltar agora em Efésios 2, 8. Efésios 2, 8. O que Paulo fala sobre isso. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Nós não fazemos obras para ter fé.
Nós temos fé e fazemos obras. Essa é a diferença. Eu tenho fé e a fé me faz obedecer a palavra. E a palavra diz o quê? Tá? A palavra diz que eu tenho que fazer obra. Ora, você está falando que não tem, mas tem, como é que é? O que é o que Tiago fala sobre isso, certo? É morta. Vamos ver lá Tiago 2? A minha fé tem que ser frutífera. Ela tem que produzir alguma coisa. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso a semelhante fé vai salvá-lo? Epa, o que o Tiago está querendo falar aí? Eu preciso de fé, de obras para ser salvo? Não. Pois é. E não é só a sua igreja lá do passado, não, viu, Zé Carlos? Muitas outras. Muitas linhas por aí dizem que eu tenho que fazer obras. Não. Um exemplo só. Que obras fez o ladrão na cruz? Nenhuma. Que obras que ele fez? Agora, ele creu no Jesus, quando ele viu Jesus ali, morrendo do lado dele. Tudo que ele tinha ouvido falar de Jesus, com certeza, mexeu com o coração daquele homem. Oh, Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. Isso foi arrependimento. Ele creu em Jesus ali. Ele não precisou fazer obras nenhuma. Agora, nós que temos a chance de fazer, temos que fazer. Agora, vejam bem. Se o irmão ou uma irmã estiverem encarecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qual dentre vós ele vai dizer, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos bem, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo. Que proveito que tem isso? O que Tiago está dizendo é o seguinte, a sua fé tem que agir. A sua fé tem que fazer alguma coisa. Por isso, Paulo diz lá que não é pela fé, pelas obras que nós somos salvos. Mas no versículo 10 de Efésios ele diz, nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais ele preparou de antemão para nós. Isto é, produza. Então, quando eu penso em fé, ela vai produzir obras de justiça. A fé é a raiz, as obras são os frutos. E Jesus diz que ele é a videira. E quem está ligado a ele vai produzir frutos. Se Jesus é o Senhor da vinha, se ele é o dono da vinha, o fruto está garantido. Porque eu creio nele, eu tenho fé nele. Então, pecadores não são justificados somente pela fé. Mas a fé nunca está sozinha. Ela sempre vem acompanhada de obras de amor. E a Bíblia toda nos ensina isso. Nós temos a nossa fé e temos que cuidar do próximo. Qual é o grande mandamento? Amar a Deus, as coisas ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus e amar ao próximo. E como é que eu amo o próximo? Fazendo que nem Tiago falou, vai em paz, você está com fome, problema seu. Está com frio? Não estou nem aí com você, vai se virar. Não, vai acudir, vai cuidar. Uma vez justificados, recebendo o dom da fé, os crentes seguem seu caminho de santidade, seguem uma vida de piedade e devoção, cumprindo o mandamento que Jesus deixou. Então, a consequência da minha conversão, da minha justificação, da minha fé, a consequência é eu amar o próximo. Eu amo a Deus numa vida de piedade. Eu busco esse Deus busco a Deus na minha vida. Eu oro, eu canto, eu adoro ao Senhor, eu venho para a igreja, eu estudo a palavra, eu procuro seguir o meu Senhor na minha devoção diária, mas eu cuido do outro também. Então, eu não preciso de obras para ser salvo, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Nós somos feitura de Deus,
sabe? Obra-prima de Deus. Criados em Cristo Jesus para produzir obras também. Então, quando a gente entende a palavra de Deus, é isso que vem na nossa vida, né? Nós temos que pensar que eu não preciso de obras para ter fé. Primeiro vem a fé. Depois eu pratico as obras da fé. Eu vou cuidar do próximo. Todo o Novo Testamento nos ensina isso direto. Que a gente tem que pensar no outro. Concluindo, a fé verdadeira nunca permanece passiva. Ela não trabalha em troca do favor divino. Não trabalha contra a graça de Deus, e sim de acordo com a graça. Vamos ler mais um texto ainda, o último, João 5. 1 João, desculpe, Duda. 1 João, é a carta de João 5. João é tido como o apóstolo do amor. E a primeira carta dele fala muito de amor. Mas no final, no último capítulo, ele diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Isto é, você ama Jesus porque você ama o Pai. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Vejam bem, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Vamos ler agora? E esta vitória que vence o mundo, o quê? A nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E como é que a gente caminha aqui? Hebreus 12, 1. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. É olhando para Ele. Ele é o motivo da minha fé. Ele é o motivo de eu poder cantar, louvar, vir à igreja. Ele é o motivo. Que Deus nos encha dessa fé, irmãos. Que nós sejamos sempre fortalecidos nessa fé. Todo dia a gente tem que orar: Senhor Deus, fortalece a minha fé. Que eu não vacile, Senhor, que eu não vacile nessa minha fé. E a minha fé vai levar eu pensar no irmão. Essa minha fé vai pensar que eu tenho a garantia do céu. Que um dia eu vou estar lá, do lado dele. Porque ele é o presente que ele me deu, essa fé que permite que eu creia assim. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Em cima da hora, olha aí, alguém quer dizer alguma coisa? Não, hoje o grupo está meio pequeno aqui, né? Vamos ter uma palavra final de oração antes da gente ir embora. E muito obrigado, irmãos. Desculpe aí pelo muito texto, muita coisa, mas ainda pulei uns aqui, viu? Mas tudo bem. Deu para a gente trabalhar, né? Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por aquilo que o Senhor é. Porque o Senhor é o nosso Deus precioso, soberano sobre a nossa vida. O Senhor cuida de nós, o Senhor nos guarda, o Senhor nos enche de presentes. E o presente maior que o Senhor nos deu foi a fé por meio de teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela salvação e permite que tenhamos essa fé na nossa vida. Que sejamos fortalecidos nela, que mesmo em momentos de fraquejar, o Senhor nos ajude, ó Deus, a estarmos firmes no Senhor, a não duvidar jamais do que espera o amanhã na nossa vida. Obrigado pelos alunos que vieram hoje, que o Senhor nos dê um domingo abençoado, em nome de Jesus. Amém.